alegria, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, novamente aqui nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer TV São José, para levar a todas e todos telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. E com a reflexão, com a oração, com as comunicações que muitas vezes são dadas aqui neste momento e tão necessárias. Por exemplo, vamos continuar a nos unir aos nossos irmãos gaúchos que pela chuvarada desses últimos dias, última semana, quantos municípios ainda no Rio Grande do Sul receberam novamente uma inundação ou ainda enchendo certos rios que já estavam superlotados de água e muito mais a terra. E, infelizmente, quase uma centena de municípios de Santa Catarina que foram prejudicados, como na penúltima semana, também uns 7 ou 8 municípios lá do sul do estado também tiveram as casas, mais de milhares de pessoas que viram seus lares invadidos pelas águas, infelizmente, e tiveram que tomar residências, abrigo na casa de parentes. E agora, nessa semana, infelizmente, muitos municípios que há um mês e meio atrás, foram invadidos pelas águas. Rio do Sul, Taió, Presidente Getúlio e tantos demais municípios que exatamente devido à chuvarada desta semana, Rio do Sul, 9 metros ou 7 metros, ponto 06, novamente, quanto me consta, então, 9 metros, uma intensidade de muita água que colocou muitas famílias a deixarem os seus lares. O nosso governador, Jorginho Melo, tem uma muito boa intenção, prometendo, mas quer ainda começar neste ano pequenas represas para conter a água, sem dúvida nenhuma, por exemplo, fazendo pequenas represas acima de Rio do Sul, Taió também, Presidente Getúlio, e tantas, por exemplo, Ibirama, não sei quantos outros municípios, que a cada passo, de muitas inundações, estão sendo invadidas pela água e as residências sendo tomadas, infelizmente, por enxurradas, por inundações, enfim. Então, se realmente cumprirem quanto antes com esta promessa, sem dúvida nenhuma, o povo lhe ficará muito agradecido, Jorginho Melo, e também as demais autoridades, os prefeitos de todas essas regiões, pelas intervenções, e as pessoas, então, sairão muito contentes. E as pessoas laboriosas, trabalhadoras, estudantes que olham para o futuro e, infelizmente, são obrigados, nesse tempo das enchentes,
vendo seus colégios e suas escolas públicas sendo invadidos pela água, não podem continuar os seus estudos durante alguns dias, são obrigados de permanecer nos seus lares, infelizmente. Mas também peçamos a proteção daquele que é nosso Pai, Deus nosso Pai, aquele que cuida da natureza, para que a natureza não prejudique tanto certas comunidades, certos municípios, como está acontecendo no momento presente. Se você, por exemplo, olhar para a região lá do Alto Vale de Rio do Sul, quanta enxurrada em quantos anos. Se você olhar para o Rio Grande do Sul e os rios que estão demorando para esvaziarem, prejudicando todos os apartamentos onde a água também invadiu municípios, invadiu as casas, invadiu as lojas comerciais, enfim, e especialmente também tantos apartamentos. Quanto prejuízo e quanto voluntariado. Por exemplo, a Celesc, li no jornal ND, Notícias Diárias, mais ou menos uns 30 funcionários que estão lá há dias. Quantos militares que num revezamento maravilhoso, voluntariamente, estão lá se sacrificando no Rio Grande do Sul, nos mais diversos municípios, apesar da chuva, apesar do frio, se dedicando em favor de nossos semelhantes. Quantas crianças, você por certo se lembrou como eu, quantas crianças, quantos adolescentes que nas últimas noites, ou desde 2, 3 semanas, dizendo: mãe, pai, eu estou com frio, não tem mais uma coberta. Sabemos que são milhares e milhares os cobertores que estão sendo distribuídos para milhares e milhares de pessoas que perderam tudo, que as águas levaram a casa com todos os móveis, com todos os talheres, até com documentos, enfim, com tanta coisa. E os animaizinhos de estimação, o gatinho, o cachorrinho, que está fazendo tantas crianças e mesmo adultos, quem sabe, derramarem as lágrimas porque perderam seus amigos. E quantas pessoas cujos entes queridos partiram desta vida para a eternidade. Aquilo que diz o Cristo: estai preparados, porque não sabeis o dia nem a hora de partirdes desta vida para a eternidade. Assim, pessoas que são levadas de um momento para outro desta vida para a eternidade, seja por meio de inundações, seja por meio de enchentes, seja por meio de deslizamentos, seja por meio de um desastre, seja por meio de infartos, seja por meio de Covid-19, ou pior ainda, pela dengue. E os médicos, os enfermeiros, enfermeiras, fisioterapeutas, o pessoal do setor da saúde está bastante esgotado, está bastante cansado, se doando, se sacrificando em favor
desses enfermos todos que procuram a recomposição, que procuram o retorno de sua saúde por meio desta classe de pessoas do setor de saúde, em favor da recuperação da sua saúde. Mas também as autoridades estão preocupadas. Ainda não faz muito tempo, a secretária da Saúde me dizia, a senhora Carminate, Dona Carmen, Padre Pedro pede também para as pessoas aproveitarem a vacina que está ali à disposição. Eu já tomei, faz umas 3 semanas, a vacina contra a gripe. Devemos nós cuidarmos também da nossa saúde. Bem, vocês sabem muito bem que o meu programa, seja de rádio pela Guarujá, todo dia 6h30, de segunda a sábado de manhã, 6h30, seja nas sextas-feiras, pela Rádio Guarujá, 10 para as 18, ou seja, 10 minutos para as 6, sempre com a mensagem de vida, otimismo e esperança. Ainda ontem à noite, sábado à noite, num jantar de um capelete, aliás, produzido, realizado, cozinhado pelo reverendíssimo Padre Valdemar Gro, e umas 210 ou 220 pessoas adoraram, e jantando ali ao lado do Dona Leila e o comandante Amorim, seu esposo, ele dizia: Padre Pedro, que cabelete maravilhoso, mas dizia: Padre, o senhor não sabe o bem que o senhor diariamente faz, levando esta mensagem para as mentes e corações de milhares e milhares de pessoas, pela televisão, toda terça e quinta-feira, das 2h30 às 3h, toda terça e quinta-feira, pela TV Primer, TV São José, que abrange a grande Florianópolis, mas especialmente pela Rádio Guarujá, que atinge atualmente não somente o Brasil, mas por meio da internet atinge o mundo, por assim dizer. Um primo meu, por exemplo, Beto Deschamps, esposo da Nisete Schmidt Deschamps, eles, há uns 2, 3 anos atrás, me diziam: Padre Pedro, nós escutamos o senhor na Rádio Guarujá, lá em Paris, na Tchecoslováquia, lá na mais outros países. Bem, graças a Deus, eu anuncio muitas vezes o nome de diversas pessoas, mas se você quiser também um dia ouvir o seu nome publicado aqui, deixe o seu nome na Secretaria Paroquial aí de Coqueiros, ou me entreguem pessoalmente por escrito, e um dia desses eu também publicarei. Bem, infelizmente tivemos que dar essas notícias, mas com conforto, confiança, busque em Cristo Jesus, esse Cristo que enfrentou tantos sofrimentos que você também, neste momento, está sofrendo por causa das inundações. Mas lembre-se de Cristo Jesus é seu amigo, Cristo Jesus vem confortar a você.
trazer uma nova esperança e dizendo para você: coragem, coragem, eu venci o mundo. Quantas pessoas que no passado também já foram atingidas por essas inundações ou inundações, enchentes semelhantes, deslizamentos, e também tiveram a tristeza de ter seus entes queridos indo para a eternidade e hoje estão animados na sua vida. Devemos sempre nos lembrar, tudo é passageiro nesta vida. O que é importante é o nosso espírito imortal, que um dia vai receber a recompensa por todo o bem que nós realizamos nesta vida, por tudo, como nós lemos no segundo livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 17, onde claramente é o próprio Cristo Jesus que nos fala. Então, São Tiago, capítulo 2, versículo 17, onde diz claramente: assim também a fé, se não tiver boas ações, boas obras, é morta em si mesma. Então, tu tens fé, eu tenho boas ações. Mostra-me a tua fé sem as boas obras, sem as boas ações, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas boas obras. Crês que há um só Deus, fazes bem. E continua, também os demônios creem num só Deus, mas tremem e não fazem o bem. Ontem, prezados telespectadoras e telespectadores, em todas as igrejas, milhões e milhões de oratórios, de grutas, mesmo de enfermarias, de hospitais, de pequenas ou grandes igrejas, catedrais, santuários, foram celebradas missas narrando a vinda do Divino Espírito Santo sobre os apóstolos. Quem é o Divino Espírito Santo? É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É aquela pessoa que nos ilumina a todas e todos. O que é que disse Cristo Jesus? Lemos claramente na palavra de Deus, onde diz, capítulo 12, versículo 44, onde Cristo diz: eu cumpri a minha missão, a minha responsabilidade. Deus me mandou que eu cumprisse novamente, abrindo o céu para toda salvação, para todas as pessoas. Céu que estava fechado por causa da desobediência de nossos primeiros pais. Aquilo que eu já li mais de uma vez no livro do Gênesis, capítulo 3, capítulo 3, repito, versículo 19. E, veja só, vou ler novamente, você poderá ler também na sua Bíblia, onde Deus se revoltou contra a desobediência de nossos primeiros pais. E o que é que disse para eles? Olha, veja bem, doravante, ou seja, de agora em diante, comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e em pó te has de tornar.
Então, infelizmente, eles foram expulsos do paraíso da felicidade eterna e todos nós, seres humanos, fomos prejudicados, também afastados do céu. E era necessário que viesse o Filho de Deus, desse a sua vida inocente no alto da cruz por nosso amor. E assim aconteceu. E Cristo Jesus disse: passarei por esta vida fazendo bem, passarei por todos os sofrimentos, pelas calúnias, pela crucifixão, por todos os sofrimentos. E nós lemos também em Isaías, capítulo 7, versículo 14, onde o profeta diz claramente para nós, profeta Isaías: uma virgem conceberá e dará à luz ao Filho de Deus, Cristo Jesus. Já achei aqui, capítulo 7, versículo 14. Por isso uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Ele será nutrido com manteiga e mel até que saiba rejeitar o mal. Bem, você mesmo poderá ler o capítulo, especialmente 7, onde você encontrará. E esse menino se desenvolveu, com os 30 anos trouxe a mensagem de Deus Pai, que no centro, o principal, era e tem que continuar sempre a fraternidade, o amor. Essa fraternidade maravilhosa que nós encontramos sempre no decorrer dos séculos pela grande parte da humanidade. Mas, infelizmente, existem tantos corações também péssimos, corações maus. Essa caridade que nós estamos encontrando em todo o vale de Rio do Sul, por causa dessas últimas enchentes, neste final de semana. Essa fraternidade, onde Cristo Jesus, você lê claramente em São João, capítulo 15, versículo 17, quando Cristo Jesus, depois de cumprir a sua missão aqui na terra, ele disse: eu voltarei para a casa de meu Pai. E veja só, já encontrei aqui, São João capítulo 15, versículo 17, onde Cristo Jesus, o que é que Ele deseja? Ele deseja a nossa felicidade. E por isso, não existe felicidade longe de Deus. E ninguém é feliz se não vive a fraternidade, a caridade, o amai-vos uns aos outros. E o que é que Cristo diz antes de subir aos céus? Veja aqui, leia na sua Bíblia. Capítulo 15, versículo 17. O que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Então, Cristo Jesus foi para o Pai e disse: se eu não voltar para a casa do Pai, não virá sobre vocês o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vos confirmará em toda a verdade. E ontem, todas as igrejas celebraram a vinda do Divino Espírito Santo. E pelas 9 horas da manhã, há 1990 anos atrás, quando num domingo pela manhã os apóstolos, com Nossa Senhora e mais seguidores de Cristo Jesus, estavam reunidos
participando da Santa Missa, eis que veio um grande barulho, como que um forte vendaval, um ruído forte. E o que aconteceu? As pessoas que na multidão estavam em Jerusalém acorreram para o lugar onde estavam os apóstolos e viram e presenciaram como que em línguas de fogo descendo sobre a cabeça de cada um dos apóstolos ali presentes, e eles começaram a anunciar as maravilhas de Deus nosso Pai. E as pessoas ali presentes, cada uma os escutavam na própria língua. E se você abrir a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos seguintes, nos diz claramente, eles admirados, não são porventura galileus todos estes que falando sobre as maravilhas de Deus? Exatamente, é o dom da glossolologia, o dom das línguas. Era a graça de Deus que fazia que todas as pessoas, e aqui 17 pessoas de línguas diferentes, mas pela tradição se sabe que são dezenas e dezenas que ali se encontravam presentes, ouvindo cada um dos apóstolos. Procuremos cada um de nós invocar sempre as luzes do Divino Espírito Santo sobre cada um de nós. E sem dúvida nenhuma, as graças de Deus penetrarão sempre mais no íntimo de cada um de nós. E a todas as radiovintes, que nesse momento, a todos os telespectadores que se encontram em nosso meio, a nossa saúde, alegria, felicidades acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e das bênçãos do Cristo Jesus e de Nossa Senhora da Saúde, em favor de todas as pessoas enfermas, e igualmente pela saúde e a bênção da água neste momento, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima quinta-feira, das 2h30 às 3h, como acontece cada quinta-feira, igualmente com a proteção de todos os santos que nós veneramos, e eles continuam sempre a nos abençoar.